veterinário! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você aí, que é dono ou dona de uma clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice Robalo e na Vet Class de hoje a gente vai falar sobre como ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem ser referência na minha cidade e região. Mas, oi, como assim? Oi, Sá, como assim, Clarice? Ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais. Deixa eu pegar meu café, né, gente? Vocês viram como eu tô uniformizada hoje? Olha, ó, essa camiseta aqui, meu xodó. Eu esqueço de usar ela. Vou começar a usar mais vezes pra gerar desejo em vocês. Então, Vetes, vamos entender como é que a gente faz aí para ter uma clínica veterinária referência. Aliás, ter uma clínica veterinária que fatura até 3 vezes mais, sem necessariamente ser referência da minha cidade e região. Clarice, me explica como que funciona isso, como que eu posso fazer isso na prática. Primeiro a gente precisa entender o que é ser clínica veterinária referência na minha cidade e região. Quando eu estou falando de ser uma clínica veterinária na minha referência na minha cidade e região, eu posso ser referência como um todo, como clínica veterinária como um todo, geral, ou posso ser clínica veterinária referência em felinos, em emergência, em vacina, em filhote, em sei lá o que for, ou em dermatologia, né? Um centro clínico dermatológico. Então, eu preciso entender primeiro sobre o que é ser referência. E quando eu começo a pensar sobre ser referência, muitas vezes a gente acredita que ser essa referência necessariamente quer dizer que eu estou faturando muito bem. E a verdade não é essa, sabia? Eu posso ser a clínica mais lembrada, mais referência, mais isso e aquilo outro, e não ter uma gestão alinhada, não ter uma precificação correta e não necessariamente faturar da forma correta, faturar até 3 vezes mais. Então, quando eu começo a quebrar isso, quando eu começo a abrir consciência sobre isso, eu começo a ver que eu posso sim faturar até 3 vezes mais sem necessariamente ser referência, como além deste faturamento eu posso caminhar para ser referência juntamente com o crescimento do faturamento. E quando eu começo a visualizar essa possibilidade, a não me esconder atrás de mas aquela clínica já chegou primeiro, mas a clínica veterinária faz tempo que tá aqui, ou aquela clínica é um dos primeiros veterinários da cidade. Gente, quem vive de passado é museu. Eu já tô zoeirinha. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu assumo isso, quando eu assumo que o outro é primeiro e que o outro veio antes, eu deixo de trabalhar para ser referência. Porque eu tô sempre me escondendo atrás dessa desculpa, atrás dessa possibilidade. E a verdade é que ter uma clínica veterinária, ter um negócio abre várias possibilidades para mim enquanto vet empreendedor. O que eu preciso fazer é olhar as possibilidades. Por exemplo, ontem eu fiz um vet time com uma vet maravilhosa, uma história maravilhosa, 25 anos de veterinária, formada em direito também. Eu disse, nossa amiga, tudo a ver em direito, veterinário, bom que já ajuda para os termos, né? Enfim. E aí, ela me disse assim, Clarice, ela é de Niterói, Rio de Janeiro, e ela me disse, Clarice, eu sou a única clínica veterinária da minha cidade e região que possui um CTI equipado. Eu disse, nossa, que legal, né? Um CTI equipado, é isso aí. Só que porque eu quero me diferenciar, porque tem muita clínica veterinária popular na minha região e eu acho que o caminho é a estrutura. Aí eu disse, leio engano, caro Watson. Porque aí esse é o bem ou o mal, né, de todo médico veterinário, que acredita que a diferenciação vai estar na estrutura técnica física. E quando eu foco, e eu não estou dizendo que você não vai investir na estrutura técnica física, eu acredito que você tem que investir sim, mas eu tenho que entender que para isso ser um diferencial, os meus clientes, os meus tutores, o meu posicionamento precisa demonstrar isso como diferencial para o tutor perceber. Porque quando eu vou lá, imagina, eu estou entrando
numa internação. Eu estou entrando num CTI e eu vou lá e vejo um desfibrilador, sei lá o que, das quantas. Eu, veterinário, eu penso, orras, que top. Aí eu olho pro lado, eu vejo 10 bombas de fusão, 2 para cada paciente. Orras, olho, acho top. Aí eu olho pro outro lado, tem uma incubadora. Aí eu olho pro outro lado, tem um leito, não sei das quantas. Aí eu olho pro outro lado, tem todo um equipamento muito maravilhoso. Só que eu sou um médico veterinário, eu sei que isso é legal. Top, maravilhoso, sonho de consumo. Mas eu que sou um tutor, eu vou olhar e vou dizer, pra que é isso? Pra que é aquilo? Eu não entendo a importância disso tudo. Além do que, quando eu foco somente numa estrutura física que depende de uma patologia, como um CTI, eu estou terceirizando. Eu estou perdendo o controle sobre o meu faturamento. Eu posso ter ações que vão me disseminar sobre a melhor escolha para um paciente crítico. Né? Eu posso trabalhar com parcerias com colegas, o que é desafiador muitas vezes, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Tem alguém do Rio aqui? É desafiador parceria com outro vet? Conta aqui pra mim. Ou não, Clarice, isso é coisa da sua cabeça. Conta pra mim. E quando eu começo a pensar isso, poxa, será? Então quando eu começo a pensar que eu estou terceirizando, que eu estou dependendo de uma patologia, e não é só qualquer patologia, né, Lori? É um cão crítico, porque CTI tem que estar... tem que estar num padrão de crítico um pouco elevado, né? Então, olha só, e eu não tô dizendo que não tem que ter um CTI legal se você quer ter, eu acho que tem que ter. Só que a gente tem que entender que tudo tem seus prós e seus contras, né? Se eu quero ser referência em emergência, eu tenho que tomar consciência que, como dizia o pensador contemporâneo Chorão, a cada escolha uma renúncia, uma conquista. Como é que é? Se é a vida, eu tenho que entender que se eu escolhi ser referência em emergência, eu provavelmente estou abrindo mão dos pacientes eletivos, da prevenção, porque eu estou me colocando tanto no posicionamento de referência, tanto no posicionamento de emergência, que provavelmente quando pensarem em mim, vão pensar só em atropelamento, em ficar muito doente e tudo mais. E aí eu vou ter atendimentos, sim, com bastante imagem, porque geralmente intensivismo, internamento, essas coisas, nos dão uma margem maior. Mas, no entanto, eu vou ter que fazer um esforço muito maior para ser lembrado por isso, né? E tudo bem, são escolhas. Só que quando eu tenho uma estrutura e eu não quero ser referência necessariamente nisso, eu preciso focar também no faturamento, eu sempre falo que um dos melhores caminhos para a gente aumentar o nosso faturamento é focar no que eu tenho controle. E o que eu tenho controle dentro da medicina veterinária? O que eu tenho controle para aumentar o faturamento? Para realmente ser mais comercial, né? Mais agressivo, eticamente falando. Eu tenho controle sobre as doenças, os procedimentos eletivos, como o procedimento de castração e profilaxia. Eu tenho controle sobre vacinas, exames, vermífugos, antipulgas, piriri. Então, quando eu começo a focar massivamente no que eu tenho controle, trabalhando com reativação, redes sociais como objeto de desejo, eventos, influencers, anúncios, Google Meu Negócio atualizado. Olha quanta oportunidade eu tenho de focar e abrir consciência dos meus clientes sobre isso. Só que quando eu foco no que eu tenho controle, eu também tenho que olhar para o meu tutor. E eu tenho que olhar e pensar o que ele pergunta, o que ele enxerga, o que ele pensa. Eu não posso simplesmente sair postando FIV-FeLV, doença uretral felina, parvovirose, girofilária. Eu tenho que olhar o que ele tá vendo. Não, já vermifugou seu cachorro hoje, ou esse mês, ou sei lá, já vermifugou seu cachorro? Velho, não, e daí? Não vou vermifugar, não faz diferença na minha vida.
O que ele tá vendo? O cachorro arrastando a bunda no chão, ele tá vendo o cachorro lambendo a pata, ele tá vendo o cachorro com comportamento de quadro neurológico que ele acha engraçado, ele tá vendo o cachorro ficar sem comer 3 dias, ele tá vendo uma diarreia, ele tá vendo um vômito, ele tá vendo o pelo caindo um pouco de forma mais excessiva, ele tá vendo o cachorro coçando a noite toda. É isso que ele tá vendo. Ele não tá vendo sarna demodésica, ele não tá vendo esporotricose, ele não tá vendo cardiopatias, ele tá vendo o cachorro tossir. Realmente, ele tosse de vez em quando, ele tem falta de ar, ele cansa mais rápido. Ele tá velho, né? Ele não sobe mais no sofá. É isso que ele tá vendo. Então, nesse momento, eu tenho que descer o meu degrauzinho técnico, ó. Desce o degrauzinho técnico e olha pro tutor. E fala com o tutor como o tutor. Ficou forte. Então, quando eu começo a prestar atenção nisso, então o primeiro ponto é entender que neste momento eu quero faturar muito mais e caminhar com isso para ser referência em algo. Eu particularmente, quem é VET empreendedor raiz aqui, quem segue de forma raiz, você sabe que eu sou tendenciosa para um nicho, para um foco de atuação. E por que que eu digo isso? Porque quando eu tenho um nicho, um foco de atuação, eu sou a melhor referência e eu consigo cobrar mais naquilo. Exemplo, hoje se você vai num clínico geral humano, a consulta tem um valor. Se você vai num pediatra, a consulta tem outro valor. Se você vai num cardiologista, a consulta tem outro valor. Se você vai no endócrino, a consulta tem um valor. Se você vai numa nutricionista focada em saúde da mulher, a consulta tem outro valor. Se você vai numa nutricionista geral, a consulta tem um valor. Se você vai numa nutricionista materno-infantil focada em início da alimentação do bebê, tem outro valor. Então, olha que legal. E geralmente essas pessoas que são focadas, elas são referência e cobram muito mais em seus nichos. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com focos, tá? Quer dizer, Clarice, que hoje eu tenho uma clínica veterinária que atende de forma geral, eu vou dispensar cliente? Não, absolutamente não. Mas você vai começar a trabalhar e gerar conteúdos para atrair aquele tipo de cliente que você quer focar. E eu sempre gosto de trabalhar sobre o que eu quero focar, fazendo a seguinte pergunta: o que você quer para sua vida? E o que você não quer para sua vida? Eu tô falando vida, não só empresa, negócios, profissional. E por que eu pergunto isso? Porque eu escuto muito veterinário indo, parece que empurrado, abrir uma clínica veterinária e abrindo com emergência, 24 horas, com internamento, porque ele acreditou que para ter uma clínica veterinária de sucesso, ele precisava de uma estrutura como essa. 24 horas, internamento, emergência, piripiri. E a grande verdade é que você não precisa ter emergência, internação 24 horas, tudo isso, para ter uma clínica veterinária que fatura 3 vezes mais. Porque você pode ser focado num nicho. Você pode ser direcionado, por exemplo, em felinos, e aí a parte de internação tem um parceiro. Você pode ser focado em ser um centro dermatológico veterinário. Alô, Brasil! Vocês estão me ouvindo? Vocês me escutam, povo? Comenta pra mim. Vocês escutam? Escutam. Que me ligaram bem na hora. E toda vez que me ligam, cai o áudio. Sim ou não? Vou continuar falando, enquanto vocês não respondem. Então, quando eu tenho esse foco, eu consigo me diferenciar na minha cidade e região, né? Ah, então tá. Que bom, Vete, compre só tu pra me responder, né? Isso, Sá. Porque quando me ligam, cai o áudio da live, é uma desgraça. Me dá uma raiva da pessoa que ligou, que você não fazia ideia. Porque às vezes eu tô fechando uma ideia com vocês, a criatura me liga, mas me dá uma raiva. Tenho vontade de passar o telefone dada na cara da pessoa. E geralmente essa pessoa é meu marido, mas dessa vez não foi.
É, então, assim, quando eu começo a ler sobre isso, eu posso ser referência. E aí você vai trabalhando com o tempo essa migração de ser referência. Mas de repente você quer ser uma referência em clínica veterinária geriatra. Isso, no nicho, amor. Geriátrica, eu posso ser uma clínica veterinária referência em dermato, que vocês amarem fazer. E aí eu pergunto sobre o que vocês querem, por quê? Porque se vocês entenderem, e eu conheço vários vets, eu conheço vet que deixou de atuar por trauma de emergência. De estar de plantão, chegar uma emergência e ele travar, traumatizar, dar muito ruim, e ele desiste da profissão, desiste de atuar em clínica, às vezes vai virar patologista, vai virar acadêmico, né, professor, essas coisas, porque traumatizou na emergência, ou até mesmo deixa de atuar e vai para outra área da veterinária. Então, quando você entende, Clarice, emergência não é para mim, meu negócio é consultório, o meu negócio é atender ali, é atendimentos eletivos, porque eu não sei lidar sob pressão. Tudo bem. Então a gente pode focar a sua clínica veterinária nisso. Isso me torna referência. Então eu quero que vocês tirem essa confusão da cabeça, que existe um padrão de serviços prestados para uma clínica veterinária que é referência e que fatura até 3 vezes mais. Não existe padrão, a gente está falando de negócios, a gente está falando de comportamento do consumidor. E quando eu falo sobre isso, é que nem saúde animal, são várias variáveis, né? Então vamos ficar leves sobre isso. Vocês ficam leves sobre fazer exatamente o que vocês querem fazer? De ter um jeito para chegar lá? Dá leveza para vocês? Ou vocês, não, eu jurava que eu tinha que fazer isso. Porque, claro, todo negócio vai ter coisas que a gente faz que a gente não gosta. Natural, né? Eu, Clarice, sou expansiva no sentido, eu gosto de estar aqui, de conversar, de falar, eu gosto de estudar, eu gosto de ficar quietinha às vezes só ouvindo podcast, palestra, aí já vim aqui falar com vocês. Adoro falar com aluno, adoro fazer reunião, adoro. O que a Clarice não gosta de fazer, mas tem que fazer o que tem que ser feito? Sentar a bunda e escrever todos os conteúdos que eu vou gerar. Sentar a bunda, escrever e escrever, porque na minha cabeça tá tudo pronto. Escrever a estratégia dos alunos, de sentar, tipo, sentar e escrever o TCC, tá tudo aqui. Mas tem que sentar e botar no... Porque são o quê? Coisas mais... não é operacional a palavra, mas enfim, coisas que não lidam com comunicação, mas sistemática. E eu não sou uma pessoa sistemática, sou uma pessoa prática e falante, entendeu? Analisar financeiro, eu preciso tanto meu quanto dos alunos para eu poder direcionar para onde vai. É isso aí. É uma parte que eu faço bem feito, mas confesso que quando eu vejo, eu tenho que fazer isso, não curto muito não, tá? Mas faço. Então tudo isso é entender que tem coisa que precisa, mas tem coisas que eu não necessariamente preciso estar fazendo. Entende? Então, entendendo isso, eu começo a pensar sobre por que é tão importante eu pensar sobre isso? Por que é tão importante eu entender que eu posso sim faturar até 3 vezes mais sem ser referência? Porque aí eu vou conseguir chegar nesse resultado. Simples assim, para faturar mais. Quando eu faço isso, quando eu começo a fazer isso, eu começo a ter controle sobre o meu faturamento e aí eu gero o que a gente chama de receita previsível. E talvez nesse momento você esteja se perguntando, mas Clarice, então como que eu faço para faturar até 3 vezes mais, mesmo não sendo referência na minha cidade e região? Pois bem, nesse momento a gente começa a pensar o quê? Estratégias de ação de vendas, de ação de marketing. E o que eu gosto que vocês façam para faturar aí até 3 vezes mais é criar o calendário VET empreendedor de vocês. O calendário, eu chamo de calendário 200 mil. Porque eu gosto de dizer, olha, eu vou te fazer faturar até 3 vezes mais até bater 200 mil para cima. Clarice, por que você fala isso? Porque eu já alcancei isso com alguns alunos. E eu quero te dizer que esses alunos faturavam 60 mil. Hoje já faturam 300 mil. Ah, mas ela deve morar em São Paulo, Curitiba. Não. Ela tem 2 unidades.
em uma cidade que tem 12 mil habitantes e a outra cidade tem 6 mil habitantes. Juntando as duas cidades não dá uma, e hoje ela tem um faturamento, juntando as duas unidades, de 300 mil. Então, meu amor... Ah, mas o time dela é engajado. Ela teve que demitir a tosadora, porque a tosadora era contaminante. Aí tu pensa, uma clínica sem tosadora. Ah, mas o time é engajado, não sei o quê. Não. Ela teve que fazer endometriose. Ela ficou um mês fora da clínica e a clínica bateu meta. Então isso é o quê? Método. Não é mágica, não é... É método, é técnica. E uma das ações que ela mais fez, junto com o VET Empreendedor, foram as ações de vendas, o nosso calendário 200 mil. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre organizar o seu planejamento para faturar até 3 vezes mais. E o que a gente usa de pilar aí desse calendário para faturar até 3 vezes mais, tá? Primeiro, reativação de clientes. Eu preciso olhar para o meu sistema agora e pensar. Olhar não, né? Porque é fato. Eu vou olhar para o meu sistema e vou conferir. Quantos cadastros eu tenho no sistema? Quantos clientes cadastrados? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 clientes. Pois saiba que esse número é exatamente o número de clientes que você tem de oportunidade de venda, que está esperando um contato, que está esperando um incentivo para consumir de você. Pois assim como eu, assim como você, eles também têm o quê? A vida corrida. A vida acontece. E a vida acontecendo, eu não vou lembrar de, putz, tá na hora da vacina, tá na hora do vermífugo, tá na hora de fazer a profilaxia do meu cachorro, é castrado, não é castrado. Eu já faço banho e tosse que a pessoa vem buscar na porta de casa e tá achando ótimo. Então, se eu tenho alguém me reativando, se eu tenho alguém cuidando disso pra mim, olha que maravilhoso. Boa parte dos VETs que eu converso, eu falo assim, vamos fazer ação de vendas. Clarice, tem tempo. Que horas que eu vou fazer isso? Aí você imagina que o tutor tem tempo pra você. Mas a posse responsável. Meu amor, a posse responsável para a maioria dos tutores é, acho que fiz a vacina, tô dando comida, tô dormindo dentro de casa, tá cheiroso, tá ok. Não é porque ele não é responsável com o pet. É porque realmente ele não tem os conhecimentos e a informação que você tem sobre manter um pet saudável. Entendeu? E de quem é esse papel? É do médico veterinário, porque é seu interesse maior que o pet esteja bem saudável, que a sua empresa esteja faturando. Agora, o que eu não posso fazer é ser um médico veterinário de uma consulta só, onde o cliente vem, eu faço o atendimento. Mas Clarice, depois que ele vai embora, eu mando mensagem sobre se teve dúvida. Pois é, daí ele vai embora e nunca mais volta, né? Porque aí você até manteve ele em contato, ele não voltou nem pro retorno, será que foi eficiente? Então, quando eu crio esse padrão fixo de reativação, o cliente continua voltando. Entendeu? Outro pilar que eu tenho desse planejamento que faz com que eu fature até 3 vezes mais, independente de ser referência ou não, é trabalhar as ações de vendas mês a mês. É eu direcionar para onde eu estou indo. Sem um direcionamento você fica à deriva. Ou nem sai do lugar, ou sopra para onde o vento te leva. E o que acontece quando você é soprado para onde o vento te leva? Pode vir aí uma puta crise e aí essa onda pode te levar para falência. Porque você deixou de ter controle sobre as ações de vendas, porque hoje o seu faturamento acontece. Aí talvez você deve estar dizendo, mas eu sou um veterinário, Clarice, que fideliza, maravilhoso. O cliente chega aqui só quer eu. Onde eu for, eu levo o cliente. Pois é, você pode ficar doente? Você pode ir para um congresso? Sua empresa funciona? Você paga veterinário para não atender? Então eu preciso começar a entender que não é sobre mim, é sobre a clínica, é sobre eu criar protocolos e processos que faça com que o meu cliente permaneça voltando, tendo um atendimento de excelência independente do veterinário. Porque quando eu olho para o meu time e eu falo, Clarice, meu time não é engajado. Clarice, uma consulta minha, o cliente não sai com menos de 400, 500 reais de compra, de tratamento que tem que ser feito. O meu veterinário não tá nem aí, faz a consulta e deu, não vende nada. Alguém aí já passou por isso? Manda um coração aí pra mim, se sim.
Só pra eu saber se a gente tá alinhado aí na mesma página de pensamento. Hã? Então tá. Isso acontece porque você focou em cada um fazer o seu atendimento. Você não criou um padrão da clínica. Você não criou um protocolo, um processo da clínica. E talvez você não criou porque você pensou, Clarice, é óbvio que ele tem que ser veterinário e tem que fazer o paciente sair daqui com tratamento. É óbvio que ele tem que tratar o paciente dessa forma. Deixa eu te contar uma coisa. O que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. Pra mim é óbvio que se você é dono de clínica veterinária, se não sei o que eu tô falando, você já deveria saber. Mas você se preparou para ser o melhor veterinário. E você tá aprendendo na prática a ser o melhor dono de clínica. Então eu tô aqui pra te ensinar. Pra te trazer essas ferramentas. Entendeu? Então não é óbvio pra ele. Porque ele teve uma escola, ele teve uma conduta e talvez ele esteja aprendendo agora com você. Então eu preciso sim treinar o meu time, criar protocolos, criar treinamento. Uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui na clínica agora é um treinamento padrão para os plantonistas. Porque os plantonistas não são os mesmos veterinários do dia. Às vezes você tem uma emergência no final de semana, precisa ter um plantonista assim assado. E aí a gente identificou que a gente precisava treinar alguns itens de emergência, né? Principalmente porque começou a ocorrer uma inadimplência no plantão dos demais veterinários. Olha só que interessante. O agendamento, como agendar e as formas de cobrar. Então, a gente está criando aí um planejamento e um curso para que assim que ele assumiu o treinamento, aliás, o plantão, vai começar a fazer plantão conosco, ele vai receber esse treinamento. Tanto de onde estão os lugares, tanto para o plantonista quanto para os estagiários, porque quando os estagiários estão junto, querem fazer parte do plantão, querem participar do plantão, coisa que a gente faz para eles fazer dobrar os materiais, esterilizar, né? Fazer essa parte para que o centro cirúrgico funcione muito bem, esteja tudo ok. Então vai ter um treinamento sobre isso também. Enfim, sobre outras coisas, a gente vai criar um treinamento para as pessoas para que elas tenham esse processo de entrada, porque antes tinha uma pessoa que treinava, agora a gente não tem mais tempo para isso, então a gente pode otimizar esse processo. Então isso é treinamento, porque não é óbvio para eles, entendeu? Então isso, quando você treina o time para além de ter reativação, eu ter as ações de vendas, onde eu apresento para o meu time e treino o meu time a meta e o como eu vou chegar na meta. Quando eu faço isso, eu estou acelerando o faturamento da minha clínica veterinária, porque agora não sou só eu puxando, arrastando todo mundo, o time tá vindo junto. Então quando eu desenho esse meu calendário aí, de 200 mil com as ações, geralmente ações quinzenais para dar tempo de dar arrancada e ganhar força nos 15 dias, eu estou potencializando a minha clínica para faturar até 3 vezes mais. Clarice, tá bom, reativação, calendário, ação de vendas, que mais? Ações de indicação. Provavelmente você, se eu te perguntar um dos meios que você mais recebe cliente, boa parte dos veterinários aqui vão responder indicação de outro cliente. Tá bom, mas para pensar. Então, para eu vender, para eu faturar mais, eu vou sempre depender de indicação. Só que o grande problema dessa indicação é que ela não é intencional, ela acontece. Então tá, Clarice, eu preciso bater meta esse mês e dobrar meu faturamento. Vamos rezar aí para que mais pessoas me indiquem e essas pessoas que foram indicadas resolvam aparecer na clínica. Olha de novo eu perdendo o poder, eu perdendo o controle sobre o meu faturamento, dependendo de terceiros. Quando isso acontece, o que acontece? Acontece que eu dependo de novo dos outros e eu fico à deriva. Eu não consigo aí fazer com que a clínica fature mais através dessas ações. Entendeu? Então, bom, se eu entendo que a indicação faz sentido, o que eu posso fazer? Será que eu não posso criar voucher de indicação? O cliente saiu e eu entrego para ele 2 vouchers para ele indicar 2 amigos para ganhar uma avaliação bucal, por exemplo? E aí são clientes que vêm, conhecem a clínica, eu posso converter em uma profilaxia ou qualquer outra coisa? Eu estou fazendo o quê? Acelerando as indicações e fazendo com que essas indicações sejam intencionais. Eu estou
direcionando elas. Eu não estou esperando que um dia pode ser que aconteça uma conversa sobre veterinário e eu seja um dos indicados. Não, eu direcionei essa indicação. E aí, com o conjunto dessa obra toda, dessas ações, o que eu estou fazendo? Eu estou acelerando o meu faturamento. E eu também estou fazendo o quê? Transbordando o meu nome, ecoando o meu nome na minha cidade e região. E o que faz isso? Vai me tornando, repetindo o meu nome, aparecendo várias vezes aí na cidade e região, que vai criando memória. E quanto mais eu crio uma memória coletiva, mais eu viro referência na minha cidade e região. E se você é intencional no seu posicionamento, você vira referência exatamente naquilo que você quer ser referência. Seja na clínica, seja na pediatria, seja na vacina, na experiência do cliente, em ser uma clínica veterinária chique. Você não tem aí uma loja na sua cidade, região que é chique, tá lá? Um case, gente, que eu amo e que eu queria muito que as clínicas veterinárias tivessem esse olhar. Infelizmente, os veterinários ainda têm essa dificuldade porque acham que é uma perfumaria, que é uma besteira, que o certo mesmo é ser um bom técnico. É o case da Natália Beauty. Vocês conhecem o case da Natália Beauty? Manda pra mim aqui, sim ou não. Vocês conhecem? Bom, a Natália Beauty, ela é uma esteticista. Acho que ela nem é formada, na verdade, em estética, né? Cosmetologia estética. Ela começou fazendo sobrancelha... Como é que é o nome daquela sobrancelha que a gente faz assim? Micropigmentação. Só que o que ela começou a fazer? Ela começou a trabalhar muito forte a experiência do cliente. Aí, óbvio, tem toda uma história de lá pra cá que traz essa história. E eu amo, porque daí, sei lá, em 5 anos, é uma das principais referências no Brasil, que ela tem várias casas rosas pelo Brasil, até no exterior, que é a clínica estética dela. Procurem aí, Natália Beauty. E aí, dentro disso, ela cobra R$6.000 para fazer uma sobrancelha de micropigmentação. O que a média tu vai pagar aí? R$600, R$1.000 até uma mais top. Mas tu chega lá, ela tem toda uma decoração temática. Você chega lá, antes de fazer o processo da sobrancelha, ela faz aromaterapia, cromoterapia com você. Você recebe um pijama especial pra estar lá dentro. Tem toda uma perfumaria. Você recebe um cappuccino de Nutella. Gente, um dos itens que mais fez sucesso, que as pessoas queriam estar na clínica dela, foi o tal do cappuccino de Nutella com investimento de R$5, R$6. O que é R$5, R$6? Pra todo mundo querer estar na tua clínica por R$5, R$6. Entendeu? E entre outros itens, né, que ela faz. É um case que eu acho maravilhoso. Procurem aí. Natália, uma vez eu compartilhei até aqui uma história dela. Então, assim, eu achei ela fantástica. Eu gostaria muito que os veterinários tivessem esse olhar de experiência do cliente, porque isso faz com que você gere um movimento onde as pessoas querem fazer parte desse movimento. Isso é a Natália Beauty, eu gosto de falar dela porque ela trabalha com serviços, né? E aí a gente tem também a Rolex, por exemplo, né? A Rolex, inclusive, ela tem uma linha de comunicação que ela trabalha justamente para aquele tipo de pessoa que não tem condições de comprar um Rolex. Por quê? Porque nós temos as pessoas que compram um Rolex e tem aquelas pessoas que desejam muito um Rolex, juntam uma grana e compram um Rolex para chegar num churrasco com os amigos, e os amigos disserem: ô fulano de Rolex. Então ele vira um objeto de desejo pela experiência, pelo que a marca representa. E por que não a sua clínica veterinária, se aquela clínica veterinária desejo de consumo da sua cidade e região? As pessoas dizem: olha, eu vou no fulano, mas eu queria mesmo ir na clínica do ciclano, porque lá não sei o que, eu tô juntando para fazer a castração do fulano lá, por causa disso, disso e disso. Então, quando eu viro essa pessoa desejada na minha cidade e região, olha só o valor percebido que eu tenho. Só que isso tudo não depende só da tua técnica, depende do que o seu cliente sente enquanto experiência. Por isso que a experiência do cliente nesse momento é tão importante para você conseguir faturar até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Porque aí você atende não mais por volume, mas por qualidade de atendimento. Porque aí você começa a ter um ticket médio para o cliente, uma venda para o cliente maior. Ao invés de atender 5 castrações
a R$500, eu começo dá 5.000, 2.500. Eu começo a atender 2 castrações por 1.000, por exemplo. Entendeu? Então é sobre ter esse olhar, essa percepção, para que você consiga gerar mais experiências memoráveis, para que você possa ter mais faturamento trabalhando menos também, né? Como eu faço isso? Você está no lugar certo, Vete Empreendedor é o lugar que te ensina isso, tá bom? Então, Vetes, quase 36 minutos de conversa. Ajudei você de alguma forma? Abri a cabeça aí para faturar até 3 vezes mais, mesmo não sendo neste momento referência na cidade e região de vocês? Espero de verdade que sim, tá? Agora que tem a minha dívida com vocês de falta de live, a gente se vê agora só sexta-feira ao vivo, 11h30 da manhã, se Deus quiser, certinho, com a nossa VET Class, tá bom? Então, sexta-feira, 11h30 da manhã, a gente se encontra de novo em mais uma VET Class, VET Empreendedor, para que eu possa trazer aí mais ferramentas, praticamente uma mentoria ao vivo aqui, né? Para te ajudar a ter uma clínica veterinária que fatura aí até 3 vezes mais, sem precisar trabalhar mais para isso, tá bom? Então, meus amores, como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda, veterinário!